Oi, bem-vindos ao Sarau Online, a essa pequena homenagem do mês da consciência negra a grandes autoras negras brasileiras que mereciam estar na bibliografia obrigatória da disciplina da língua portuguesa. Eu sou a Isa Vicente, coach consultora holística para te ajudar em aspectos da vida pessoal, profissional, carreira, negócios. E se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você acessar algumas sessões guiadas gravadas com atividades práticas totalmente grátis e sem compromisso, só para você sentir o gostinho. Nessa homenagem, nós vamos analisar obras de algumas grandes autoras mulheres negras e brasileiras da literatura e, como eu disse, deveriam estar sendo trabalhadas nas aulas de literatura na disciplina de língua portuguesa, ao lado de Machado de Assis, Clarice Lispector e outros autores consagrados da nossa literatura, e muitos nem são brasileiros, são portugueses. Mas enquanto isso não acontece, eu vou trazer a minha parcela insignificante de contribuição, eu sei, para o reconhecimento dessas artistas nessa série de vídeos. E no final eu proponho uma atividade prática que eu acredito que vai ser muito interessante para todas as etnias, mas principalmente para a raça negra. Eu espero que você goste, né? E lembrando que eu vou dar minha opinião e reflexões próprias da minha perspectiva. E eu não sou nenhuma expert em linguística, em nada do tipo. Então, sem mais delongas, vamos começar essa homenagem. Nesse vídeo da série Heroínas Brasileiras Esquecidas, vamos falar sobre Maria Firmina dos Reis, quem foi uma preta maranhense nascida no ano de 1822, o ano do nosso primeiro 7 de setembro, dia da independência, quando o país deixou de ser colônia de Portugal, mas ainda estava longe do fim da escravidão. Lá na cidade de Guimarães, que ela nasceu, né, no estado do Maranhão, e falecida em 1917, ano do penúltimo, que foi o penúltimo ano da Primeira Guerra Mundial, ano da Revolução de Outubro, Revolução Russa, isso lá fora. E aqui no Brasil, em julho de 1917, foi a primeira greve geral lá em São Paulo. Também foi o ano que o Brasil declarou guerra contra a Alemanha e que os Estados Unidos entrou aí na Primeira Guerra Mundial. Só para você saber. Então ela morreu em 1917, ano que aconteceu tudo isso aí, pobre e cega, e como a escravidão foi abolida oficialmente só em 1888, provavelmente ou certamente ela foi escrava. Ou foi alforriada ou nasceu do ventre livre, que é aquela lei que a partir de um determinado tempo os filhos de escravos nasciam livres ou coisa assim. Aí não dá para saber detalhes, até onde eu pesquisei eu não encontrei nenhuma informação dizendo alguma coisa do tipo. Ela foi filha fora do casamento da Leonor Filipa dos Reis, que foi uma escrava alforriada pertencente ao comendador Caetano José Teixeira, e o pai dela não tem notícia, né? Não foi mencionado, ele é ausente, que é a realidade de muita gente até hoje. Comendador, só para você saber, eu também não sabia, era um administrador de terras, de bens, que era a comenda, era aí essa propriedade, e esse era um título de honra dado a pessoas de certas ordens religiosas, que, né, falar a verdade, né, de ordens católicas, ou então ordens militares do governo ou culturais. Era um tipo de um nome. A data de nascimento dela, de 11 de março de 1822, foi descoberta pela pesquisadora Dirceu Aragão Adler em 2017, 100 anos depois da morte dela, no centenário da morte da autora, num volume que a pesquisadora divulgou de documentos que até então, né, eram desconhecidos, que foram encontrados no Arquivo Público do Maranhão. Então, até então, acreditava-se que a data de nascimento da autora era 21 de dezembro de 1825, mas essa data foi a data de batismo, quando ela foi registrada 3 anos depois de nascida. Esse documento tirou todas as dúvidas sobre a situação social da mãe dela, que ficou claro a situação de escrava da mãe dela. E a autora viveu num contexto de extrema segregação racial, assim como os negros nos Estados Unidos com o apartheid. Ficou órfã aos 5 anos, quando ela foi morar com a tia materna na vila de São José de Guimarães, na cidade de Viamão, o que foi fundamental para a formação dela, carreira e legado. O que prova que até nas adversidades sempre vai ter aquela pessoa que vai ser a chave de virada para você encontrar o seu destino, mesmo no meio da tragédia. E como muito do seu arquivo pessoal se perdeu por ter ficado séculos no esquecimento, no anonimato, não se tem uma foto ou imagem dela que você possa dizer com certeza que é ela.
O que tem é essa imagem que está aparecendo aí no slide, que na verdade é a foto de uma escritora gaúcha, Maria Benedita Bormann, cujo pseudônimo era Adélia, mas ela era branca, né? Não tem nenhum lugar falando que ela era negra. Na verdade, né, os nomes, os títulos da família, dos familiares dela, ela era branca de família nobre. Então, abre parênteses, né? A foto de uma branca de 1800 e bolinha tem aí, né? Tá tudo documentado, tem toda a árvore genealógica, mas quando é preto, nem direito de ser retratado para posterioridade com nome próprio os nossos ancestrais tiveram. Fecha parênteses. Maria Firmina dos Reis, ela foi uma escritora considerada a primeira romancista negra do Brasil e foi a maior parte da vida dela, ela foi professora, mas também foi escritora, compositora, compôs um hino em louvor à abolição da escravatura, entre outras, provavelmente em algum momento depois de 1888. Foi também folclorista, ou seja, ela ajudava a recolher e preservar os textos da cultura e literatura oral, e sobre a formação dela não tem nenhum registro de educação formal, então acredita-se que ela tenha sido autodidata, ou seja, ela aprendeu sozinha, apesar dela ter se formado no magistério. Em 1847, inclusive, com 25 anos, ela vence em primeiro lugar o concurso público para a cadeira de instrução primária, a.k.a. cargo de professor de primário da primeira à quarta série, remunerado, em História da Educação Brasileira na cidade de Guimarães, sendo a primeira mulher a conseguir esse cargo em toda a província e provavelmente a primeira negra a conseguir um feito desse no meio da escravatura, né? Essas pessoas aí que do passado não gostam de ler biografia desse povo, porque com 20 anos a pessoa já estava dominando o mundo e eu com 20 anos eu nem sabia o que eu queria da vida. Enfim, aí passar nesse concurso garante para ela, concede a ela, em 1880, quase se aposentando, o título de mestre régia, que é um título de honra que mostrava que a pessoa tinha uma qualificação superior para o magistério, que é o ensino. Era tipo um mestrado da época e foi dado para ela aos 58 anos. Então, você que passou da meia-idade e fica achando que a vida acabou, que é só sentar e esperar a morte vir, ela conseguiu esses feitos aí, muito relevantes para a época, para uma mulher negra no meio da escravatura, de um regime de escravidão no Brasil, ela conseguiu tudo isso sem internet, vivendo nessa situação de extrema segregação racial, filha de escrava, pai ausente, ficou órfão, etc. Deve ter sofrido aí com a escravidão e ainda conseguiu fazer grandes coisas que a gente está vendo aqui. Então dá tempo sim para você fazer alguma coisa, deixar um legado, nem que seja pequena, só para ir para sua família, só para sua comunidade local. Porque ela fez isso, né? Ela pegou esse título de mestra régia em 1880 para fundar a primeira escola mista e gratuita no Maranhão e uma das primeiras do Brasil em Massaricó. Porque naquela época as crianças brancas e negras não podiam estudar na mesma sala, igual era lá no apartheid nos Estados Unidos, e como ainda acontece em muitos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, só quem tinha dinheiro podia estudar, como ainda é no caso na Índia e muitos países sul-africanos. Então a Firmina foi uma visionária, mas como toda revolução incomoda quem se beneficia da desigualdade, a escola só durou 2 anos e meio, porque causou, né, um bafafá, um choque, repercussão, e aí ela foi obrigada a fechar a escola. Mas olha que inspirador, né? Que lição que você pode começar com um pouco e fazer a diferença. E se ela estivesse viva hoje e ela pudesse ver os alunos de todas as etnias estudando juntos numa sala de aula e as escolas públicas gratuitas, ruinzinhas, mas muito melhor do que muita escola particular no sul da África, ela ia ficar orgulhosa de saber que ela plantou uma semente da revolução, mesmo que o nome dela tenha ficado escondido por anos no anonimato, como muitas mulheres negras, homens negros, pessoas de todas as cores aí ao longo da história. Ela era presença constante na imprensa local e publicava poesia, ficção, crônica, enigma e até charadas em alguns dos jornais literários locais que ela colaborava assiduamente, como A Verdadeira Marmota, o Semanário Maranhense, o Domingo, o País, Pacotilha e o Federalista. Então, né, não é porque você tem a profissão X que significa que você não pode expandir seus horizontes e explorar coisas diferentes do que você já está acostumado a fazer todo dia. Isso é bom para a neuroplasticidade do teu cérebro, que é a capacidade dele de se esticar, de aprender mais, a grosso modo. E no geral, no total, ela teve aí 95 anos de participação relevante como cidadã, onde ela passou a vida se dedicando a ler, escrever, pesquisar e a ensinar. Falando sobre a obra dela,
As referências e a inspiração é, são do romantismo brasileiro e francês, que ela conheceu obras do romantismo brasileiro e francês, e as características das obras da Firmina são o ultrarromantismo, que faz sentido, porque o período do romantismo no Brasil foi entre 1836 e 1881, e ela nasceu bem no meinho dessa época, e a coleção dos seus poemas ser dedicado à mãe dela. Também o nacionalismo, que é outra característica forte do romantismo brasileiro, que é o amor pela pátria, a exaltação da beleza da natureza, da nossa, né? Das praias, as florestas, etc. A valorização dos índios, então tem uma forte temática indianista nas obras dela e da identidade brasileira. E provavelmente pode ter sido de onde saiu a frase, né? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas eu tô dizendo, eu acho, não tenho certeza, não pesquisei e nem vou pesquisar sobre isso. É só uma reflexão que eu fiz aqui. E também a outra característica é a crítica e denúncia ao patriarcado, que faz dela uma mulher à frente do tempo dela e deveria ser uma das heroínas do feminismo e da igualdade racial, na minha humilde opinião. Também ela denuncia o patriarcado escravocrata, que se o patriarcado branco tratava a mulher branca como menos, inferior, indigna, não merecedora, a mulher negra então nem era tratada como gente. E isso era um problema para a sensibilidade da autora, e ela não está sozinha nessa, claro. A obra dela em si, ela produziu 3 narrativas de ficção, que são a Úrsula, de 1859, Gupeva, de 1861, A Escrava, de 1887, um ano antes da abolição da escravatura no Brasil. E essas três obras de narrativa ficção foram relançadas em 2017, no centenário da morte da autora, e estão disponíveis em publicação da Academia Ludovicense de Letras de São Luís, organizada pela pesquisadora Dilirce Aragão Adler, aquela que publicou os documentos inéditos mostrando a verdadeira data de nascimento e a situação de escrava da mãe dela. E também ela publicou Os Cantos à Beira-Mar, que é uma coleção de poemas em 1871. A Úrsula foi o único romance abolicionista de autoria feminina e negra em todo o mundo lusófono, ou seja, de língua portuguesa, da época, e também em toda a América Latina. E ainda assim caiu no esquecimento, enquanto muita gente branca e também, né, de outras cores não fizeram tanto e são lembradas até hoje porque foram devidamente documentadas. Tem aí a genealogia até Abraão listada, né? Mas fecha parênteses. A Úrsula fala da escravidão do ponto de vista do outro, e eu imagino que devia ter sido um tipo de diário de desabafo de um dia da vida de um escravo preto brasileiro. Já Gupeva é uma narrativa curtinha com tema indianista, aquela lá que idealiza o índio como o herói nacional para a construção de uma identidade brasileira, publicada por capítulos na imprensa local com várias edições ao longo da década de 1860. Na década de 60. A Escrava, por outro lado, é um conto brasileiro, é um conto de texto abolicionista empenhado em virar peça retórica no debate que rolava no país sobre a abolição do regime servil, também conhecido como escravidão, e que se tivesse Twitter ou X em 1800 e bolinha, teria sido o topic trending da época. E os Cantos à Beira-Mar, que é a coleção de poemas que são textos com forte inquietação e subjetividade feminina, e às vezes ela tá melancólica com a realidade oitocentista, né, dos anos 1800, marcada pelo patriarcado escravocrata, que era um problema para a autora, como a gente falou, e em 1871 a autora teve toda a sua obra completa publicada, com 56 dos seus poemas dedicados à memória da mãe Leonor, já afinada há muito tempo, mas infelizmente seu legado de poemas, contos, romances e músicas foi esquecido por mais de um século, como aconteceu com muitas mulheres escritoras brancas e negras, principalmente as negras, desde que o mundo é mundo. Então esse vídeo também tem o objetivo de trazer de volta à vida essas obras dessas mulheres que deviam ser estudadas e ter suas obras no currículo obrigatório de literatura e língua portuguesa nas nossas escolas, do ladinho de caras como Dom Casmurro, Carlos Drummond de Andrade e outros homens brancos europeus, para colocá-las no seu lugar de devido prestígio.
Então nesse vídeo a gente vai analisar alguns dos principais poemas da autora Maria Firmina dos Reis. Na verdade, nesse vídeo a gente vai analisar um, mas nessa série a gente vai analisar alguns dos poemas encontrados na coletânea Cantos à Beira-Mar, que é uma antologia poética, né? Ou seja, é uma coleção de textos em prosa ou em verso de autores consagrados, organizados por tema, autor ou época. É tipo uma compilação, um álbum, uma coletânea. E por analisar, eu quero dizer que eu vou ler o poema e dar os meus pitacos pessoais sobre cada verso e estrofe, tá? Você fica à vontade para comentar os teus pitacos aí nos comentários. Esses cantos são poemas curtos, onde a autora faz uma relação da perspectiva da mulher sobre amor, vida, depressão e como era, o que significava ser mulher negra durante a escravidão no Brasil. Então, se você acha que a tua vida é difícil hoje, minha preta, imagine 1800 e bolinha. E serve como uma linha do tempo da evolução dos direitos e permissões da mulher, principalmente mulher negra brasileira, ao longo do tempo. Ou seja, a partir da análise da obra, a gente pode ver o que mudou, o que melhorou, o que piorou, o que foi igual, para a gente de lá para cá. E claro, o objetivo dessa análise é estimular a leitura, refletir e conscientizar sobre o passado real da mulher negra no Brasil, abrir espaço para discussões positivas e um objetivo final é gerar ideias, propostas para melhoria, mais direitos, projetos, programas, serviços, etc., para a gente ter mais igualdade e menos discriminação. E eu vou finalizar com um desafio artístico terapêutico surpresa que eu só vou falar a hora que chegar lá. Segura aí. Os critérios que eu vou usar para analisar, no geral, vão ser a relação e os relacionamentos da mulher negra na época e a evolução dos direitos femininos e do direito dos negros, principalmente da mulher negra. E se você quiser ouvir esses poemas, estão lá no YouBook, vou deixar o link na descrição ou em algum lugar aí. E cada um tem mais ou menos 1 minuto de duração. E segundo o aplicativo, você vai levar mais ou menos 17 minutos ou menos se você colocar na velocidade de narração para 1,5, como eu gosto de fazer. Ou seja, dá para você ir ouvindo enquanto toma banho, faz uma caminhada ou alguma coisa do tipo. Mas se você quiser ler, passar o zóio no texto, tem um e-book com a obra completa de 2017, mas também vou deixar um link para você ler todos os poemas na íntegra de graça. E se eu achar aquela publicação lá da Academia Ludovicense, lá do Maranhão, eu vou deixar aí também para você conseguir ler os poemas, porque tudo agora dela é domínio público, então você pode achar e consumir tranquilamente. E a gente vai começar com uma citação da própria autora, que é "A mente ninguém pode escravizar", que já é uma afronta à escravidão por si, né? Hoje a gente tem aquela frase, né, de que na sua mente você é livre, coisa e tal, a original é essa daí. E já no prefácio tem uma citação de uma estrofe de um dos poemas, que é o "Ah, não posso", que a gente vai analisar num outro momento, que é assim: "Se uma frase pudesse do peito se destacar, misteriosa como o gemido do mar, em uma noite erme saudosa, de luar meigo e doce, mas não pode porque Deus impõe que ela seja muda." A gente vê com clareza, né, a crença limitante de muitas mulheres em não ser dignas ou não ter o direito de se expressar livremente, porque a igreja aqui, né, quando ela diz Deus, a gente quer, já dá para entender que a igreja que impunha que ela tinha que sofrer em silêncio e carregar os traumas e dores sozinhas que acarretam que problema de saúde que pode até matar, né, os problemas aí psicossomáticos. E por ser uma obra do romantismo, esse sacrifício, essa dor é vista como um símbolo feminino a ser continuado como uma tradição ou legado, né, uma tradição de imposição à mulher para que ela morra silenciosamente e leve as dores e sofrimentos junto com ela para o túmulo. E até hoje tem muita mulher que acha que tem que sofrer calada e a gente vê que é um comportamento imposto e ensinado. Logo, a gente pode desaprender e botar a boca no trombone sim, e se expressar, reclamar e exigir o que é nosso por direito sim. E agora vamos começar a parte que interessa do sarau. E o poema que a gente vai analisar nesse vídeo é o Súplica. E se vocês curtirem, eu posso trazer a análise dos outros da lista, são os que vocês estão vendo aí.